Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, aqui no meu canal, quando eu falo sobre castidade, em alguns dos meus vídeos, das minhas pregações, eu vejo as pessoas colocarem nos comentários perguntas desse gênero. Se eu me casei, para que viver a castidade? Não tem sentido viver a castidade. Outras perguntas que aparecem ou comentários o sexo foi feito para o casal desfrutar na vida matrimonial. Então, para que a castidade no matrimônio? E perguntas do gênero. Então, a gente consegue perceber nitidamente que essas pessoas que fazem tais perguntas, elas não sabem o que é a castidade. Elas estão confundindo termos que a Sagrada Escritura traz e que a igreja também fala deles. Por exemplo, pelo que eu vejo, se confunde o seguinte, a respeito de se um casal contrai matrimônio, não tem sentido viver a castidade se o sexo após o casamento foi desejado por Deus. Então, esse tipo de argumentação, ou de pergunta, ou de comentário, nos revela claramente que essa pessoa não tem o conhecimento do significado da palavra castidade. Talvez essa pessoa esteja confundindo castidade com celibato. E o outro comentário que eu vi foi o casamento, o sexo foi desejado por Deus para ser vivido no casamento. Então, não tem sentido a castidade no casamento. Ou seja, essa pessoa talvez esteja confundindo castidade com fornicação, Ou seja, que a castidade esteja ligada intrinsecamente à fornicação, que a pessoa só pecaria contra a castidade se estivesse fornicando, ou seja, se estivesse fazendo sexo fora do casamento. Outro comentário que eu vi foi: graças a Deus eu agora sou casada, não peco mais contra a castidade. Outra pessoa que provavelmente esteja confundindo ou esteja associando castidade, o pecado contra a castidade, unicamente ao pecado da fornicação. Mas a castidade não é isso. A castidade não significa apenas isso. Eu vou colocar aqui a visão da igreja, porque as pessoas estão comentando, achando que a visão da igreja é retrógrada, é ultrapassada, Tem até, nesse período moderno que nós estamos vivendo, pessoas dizendo que a castidade era como se fosse uma escravidão, ou uma limitação, ou vamos dizer que estivesse querendo suprimir a sexualidade das pessoas. Só que a castidade, meus irmãos, não está unicamente ligada à questão sexual. Então é necessário ter um conhecimento do que de fato é castidade. Veja o que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 23, 2337, 2337. A vocação à castidade. É dito: a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa, e com isso a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pretensa do homem ao mundo corporal e biológico torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua integral e temporalmente ilimitada do homem e da mulher. A virtude da castidade comporta, ou seja, o que é a virtude da castidade? Comporta, portanto, a integridade da pessoa e a
integridade da doação. Então, a virtude da castidade integra o ser humano inteiro. É um ato, vamos dizer assim, que é uma forma de vida, é uma atitude de vida, como Cristo viveu. No parágrafo 23, 4.1, vai dizer assim, ó: a virtude da castidade é comandada pela virtude cardeal da temperança. Ou seja, é uma pessoa temperada, é uma pessoa que vive a vida de forma moderada, né? Por exemplo, o que significa temperar? Você tem uma panela cheia de vários elementos, né? Vamos dizer, uma carne e legumes e verduras e condimentos, e aí você percebe, você vai experimentar aquilo ali, ela ainda está sem sabor, ela não está com aquele sabor adequado. Aí o que é que se faz? Pega um pouco de sal, uma pitadinha de sal, e você joga ali naquela panela, dá uma mexida, e depois quando você vai experimentar, você vai fazer, tá perfeito. Por quê? Porque a virtude da temperança é exatamente essa pitada de sal que é posta na panela, ou seja, na nossa vida, e faz vamos dizer assim, faz uma harmonia acontecer entre todos os elementos da nossa vida. A nossa vida é essa panela. O sal é a virtude da temperança que harmoniza todo o sabor na nossa vida, seja na vida biológica, seja na vida psicológica, seja na vida espiritual. E quais são as virtudes, ou melhor, quais são as ofensas contra a castidade, que desarmoniza a vida do homem? As ofensas contra a castidade é a luxúria, né? Um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. A luxúria é uma ofensa contra a castidade. Por exemplo, a masturbação. A masturbação é uma ofensa à caridade. A pessoa se isola no seu egoísmo e busca, né, se deve, né, a desejar, né, querer, ter, né, por fim, conseguir um prazer venéreo sozinho, no egoísmo. Então, isso é imoral. Foge do senso da moralidade, da virtude da temperança e também da virtude da castidade. Outra ofensa contra a castidade é a fornicação, o sexo fora do casamento. Então, tinha uma pessoa que colocou: agora eu sou casada na igreja, então não tem mais como eu pecar contra a castidade. Ou seja, a pessoa associava o pecado à castidade ao pecado da fornicação, ou seja, o sexo fora do casamento. Mas só que existe a possibilidade de, mesmo a gente casado, a gente pecar contra a castidade, né? Por exemplo, se você é casado, aí você não comete mais o pecado da fornicação, mas de repente você é viciado na pornografia. A pornografia é um pecado contra a castidade. É um pecado que fere a castidade. E mesmo você sendo casado, você pode ser uma pessoa viciada na pornografia, né? O que é a pornografia? Consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros e de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si, atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes, público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Então, de repente você é casada, mas continua pecando contra a castidade, porque você faz uso da pornografia, da masturbação. Outra ofensa e um pecado contra a castidade: a prostituição, né? Hoje em dia, na modernidade, e que vai contra a temperança e a castidade, na modernidade as pessoas estão fazendo trocas de casais. As pessoas estão fazendo os chamados swing, se eu não me engano, né? Que aí as pessoas se unem, 3, 4 pessoas, 5 pessoas para uma relação sexual, né? Ou, na linguagem mais vulgar, na palavra muvuca ou suruba, né? Então, as pessoas pecam contra a castidade, mesmo sendo casadas, né?
Outra questão, outro pecado gravíssimo contra a castidade é o estupro, ou seja, a violação da dignidade da pessoa na questão sexual, na questão psicológica, e toda a integridade da pessoa é violada dentro do estupro. E isso é um pecado contra a castidade. Outra ofensa e outro pecado contra a castidade gravíssimo e que está sendo muito vamos dizer assim, louvável, né? Muito, vamos dizer assim, estão até querendo que seja um direito, é a questão da homoafetividade, né? A homoafetividade, aí, por meio do ativismo da ideologia de gênero, é um pecado gravíssimo contra a castidade, e as pessoas estão buscando viver esse pecado e vivem esse pecado. Então, essas são as ofensas contra a castidade, né? Agora, existem atos que são contrários verdadeiramente à castidade e que a gente às vezes pensa que só pode ser cometido por pessoas que não são casadas ainda, né? Como se o único pecado contra a castidade fosse a fornicação. Por exemplo, Jesus vai dizer que o homem que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração já cometeu adultério com ela, se ela for casada ou se o homem for casado. Mas também o solteiro, um homem solteiro olha para uma mulher que também é solteira, vamos dizer, um jovem olha para uma jovem e ele deseja aquela mulher com desejo libertinoso, né? Desejos que vão contra a ordenância, a temperança da castidade, e a pessoa deseja aquela pessoa, né? Então a pessoa já comete aí um ato, um pecado de impureza contra aquela pessoa. Também a impureza, né? Jesus vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, qualquer pessoa que vive em qualquer estado de vida, seja um padre celibatário, seja um religioso celibatário, seja uma freira celibatária, seja um jovem celibatário que vive no mundo, que não está consagrado a uma comunidade, uma dessas novas comunidades, ou uma comunidade religiosa, ou uma associação, o que seja, mas ele é um jovem que decidiu viver o celibato no mundo, né? Os esposos que casaram, né? Os jovens que estão namorando, todos nós somos chamados a viver a castidade. Porque o que é que significa a castidade? Em uma frase, o Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 2395: a castidade significa a integração da sexualidade na pessoa. Inclui a aprendizagem do domínio pessoal. Então ou seja, a virtude do autodomínio associada à virtude da temperança. E aí nós podemos viver a grande virtude da castidade. E a castidade é exatamente essa integridade da pessoa humana. Eu não peco contra a castidade somente quando eu sou casado, ou melhor, quando eu sou solteiro e vivo o ato sexual fora do matrimônio, a fornicação. Eu não peco contra a castidade somente quando eu sou casado e eu cometo o adultério. Eu posso pecar por meio da masturbação, por meio da pornografia, por meio da prática sexual entre os esposos de forma desordenada, né? Sem uma moderação justa. Posso pecar também. Então, a virtude da castidade vai além da fornicação, e vai além do adultério, e vai além também do celibato. Castidade não é celibato. Castidade é uma virtude de temperança, ou melhor, de autodomínio associada à temperança, e que nos coloca na virtude da castidade de viver plenamente toda a integridade da pessoa humana dentro de qualquer estado de vida, seja celibatário, seja religioso, seja casado, seja viúvo, seja solteiro, seja o estado que for, certo? Deus abençoe você, espero ter ajudado, e depois faremos vídeos com mais detalhe sobre a castidade. Amém. Não se esquece, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Depois que você se inscrever, clica aí no sininho
e vai aparecer 3 opções. Receber todas as opções é a primeira. Você clica em receber todas as opções para que todo vídeo que seja lançado aqui você possa ser, vamos dizer assim, notificado pelo YouTube. E não esquece, compartilha. Deus abençoe.